Olá, nesse vídeo eu vou mostrar e comentar um pouco sobre a sílica gel, que é um agente dissecante. Então eu estou aqui no laboratório, na bancada do laboratório eu tenho dois dissecadores. O dissecador é esse recipiente de vidro, ele é fechado e lacrado de uma maneira que não entre ar. E a gente pode até tirar um pouco do ar ali de dentro com uma bomba de vácuo, mas ele não permite a entrada de ar. E o ar carrega umidade. Então a gente quer um ambiente sem umidade. E para isso a gente utiliza um agente químico que consegue absorver essa umidade, que é a sílica gel. A sílica gel ela é basicamente feita de silício, de óxido de silício e alguns outros componentes. E normalmente ela tem coloração para poder indicar se ela está com umidade ou não. Aqui no caso, eu tenho essa bem rosinha e tenho essa outra aqui azul. Essa é a sílica gel azul. Ela é bem comum em laboratório. Ela, quando está seca, com pouquíssima umidade, ela fica azul devido ao corante de cobalto que ela possui. Esse corante é um corante tóxico. Então, essa sílica é para uso de laboratório. Ela não é indicada para utilizar com alimentos, porque esse cobalto ele é bem tóxico. Então a gente deve tomar um certo cuidado com essa. Mas há outras sílicas de outras colorações que são atóxicas. Existem sílicas para alimentos, para produtos que vão ter contatos com animais, para produtos que vão ter contato com pessoas, com crianças. Essa aqui, ela é um pouco... ela tem uma certa toxicidade, a gente deve tomar cuidado com ela. Ela não pode ter contato com alimento, a gente deve evitar que animais tenham contato com ela e também crianças, devido ao risco de ingestão e a toxicidade desse componente, a princípio de cobalto. E aqui eu tenho ela mais rosa, ou roxa, né? Na verdade aqui ela está um rosa, ela está fazendo a transição do roxo e para o rosa, porque ela foi absorvendo umidade. Aqui eu tenho uma que já está mais velhinha e ela começa a ficar meio sem cor definida. Ela sai do azul, mas ela vai ficando meio incolor, azul claro, alguns pontinhos rosa, enfim. E existem várias colorações, inclusive a tóxica. Uma dica, ou como a gente usa ela dessa forma. A gente coloca ela seca num recipiente e lacra esse recipiente de maneira que ela absorva toda a umidade do interior do recipiente, mas não entre, mesmo que entre, ela consiga absorver. E o material que a gente colocou aqui dentro, ele vai ficar seco, ou seja, não vai crescer fungo e se tiver alguma umidade ele acaba perdendo. Então é interessante fazer isso para materiais eletrônicos. Quando a gente compra alguma coisa, por exemplo, material eletrônico, vem lá aquele pacotinho de sílica. Material que a gente não quer que sofra com a umidade, a gente utiliza disso. Por exemplo, é bem comum fotógrafos utilizarem uma técnica parecida, que eles chamam de dry box, que ele pega uma caixa e coloca sílica dentro e coloca as lentes dele e o equipamento dele ali dentro, para não crescer fungo nesse equipamento, porque a umidade vai ser baixa. Aqui, dentro desse dissecador, eu tenho um potinho de um outro agente dissecante que eu reaproveitei. Deixa eu só tirar a tampa aqui. Ok. Aqui eu tenho um vidro, uma embalagem de um dissecante que a gente encontra em supermercado. Aqui dentro eu coloquei sílica, mas esse dissecante no supermercado ele vem com um sulfato de sódio anidro. E esse sal consegue absorver água. Eu só reaproveitei a embalagem e deixei aqui dentro para não absorver umidade, mas eu simplesmente reaproveitei a embalagem. Esse aqui é o famoso antimofo que o pessoal coloca dentro de armário, dentro de gaveta e tal. Ele originalmente vem com sal, mas dá para utilizar sílica também. A vantagem da sílica é que a gente consegue recuperar. A gente consegue secar a sílica, retirar esse excesso de umidade dela, porque ela vai indicar que ela está com excesso de umidade. A gente consegue fazer isso. Então eu vou colocar aqui a tampa de novo. E ok, está fechado, a umidade ali dentro vai baixar. Essa aqui é uma sílica velha, então ela já não tem tanto uma cor definida, mas ela ainda pode ser utilizada. Se seca, ela vai chegar numa coloração azul, não tão intensa quanto uma nova, né? A vida útil da sílica depende muito do uso.
e das condições de uso também. Mas dá para reutilizar bastante. Eu chutaria em torno de 2 anos no mínimo, dá para ir reutilizando a cada mês, secando a sílica. E agora eu vou mostrar como que é a secagem. Então aqui está a sílica meio rosinha, vou mostrar um pouco mais de perto. O ideal é evitar o contato com a sílica, porque ela pode estar contaminada com algum outro componente e também pela toxicidade do corante dela, lógico. Aqui eu vou manusear sem luva, mas o ideal é com luva. E assim, ele é tóxico, mas principalmente por ingestão. O contato cutâneo dele não é tão alto. Então, acabei de manusear, eu vou lavar minhas mãos para não me contaminar, para não encostar no olho ou na boca ou algo do tipo. Então, eu vou transferir um pouco dessa sílica para essa cápsula de porcelana, e essa cápsula eu vou levar ao forno e vou mostrar para vocês. Eu vou deixar um tempo secando no forno e vou mostrar para vocês. Então, não vou colocar muito, eu vou colocar uma quantidade aqui razoável. Então, tá aqui. E agora, dá para ver que tá meio roxo, porque tem rosa e tem azul misturado. E agora, eu vou levar a um forno. No caso, eu vou utilizar uma mufla, porque eu quero vou utilizar uma pequena quantidade e uma temperatura um pouco mais alta. Qual temperatura é bacana para secar sílica? Acima de 100 graus, normalmente 110 ou 120, por 1 hora. Aqui eu vou trabalhar 180, que é a temperatura máxima recomendada para poder secar sílica. Não trabalhe, não seque sílica em temperaturas maiores de 180, porque ela começa a quebrar, romper, enfim. E aí eu vou trabalhar a 180 por 30 minutos. Se é uma temperatura maior, eu consigo trabalhar num tempo menor, para não danificar tanto a sílica. Então primeiro eu vou abrir aqui o forno. Como é pouco e não está aquecido, eu vou colocar aqui dentro, vou fechar. Eu posso até deixar entreaberto se tiver muita umidade, mas eu vou fechar. E agora eu vou ligar, já deve estar setado a 180 graus. Então ela vai começar a aquecer. Tá 23, e eu vou deixar em torno de 30 minutos a 180 graus. E depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Decorrido meia hora a 180 graus, eu acabei desligando a mufla para poder esfriar um pouco, para facilitar a manipulação. E eu vou abrir aqui para mostrar como que ficou a sílica. Mas antes, só corrigindo uma informação, esse antimofo que a gente compra no supermercado, tem esse aqui, tem um outro redondinho. O agente secante dele normalmente é cloreto de cálcio anidro e não sulfato de sódio, como eu havia falado anteriormente. Sulfato de sódio anidro também é um agente secante bem comum utilizado em laboratórios de química, mas esse aqui é um secante que ele até fala que é neutro, um desumidificador de ambiente, que é cloreto de cálcio anidro. E agora eu vou abrir aqui, está aquecido, a mufla ainda está quente, eu desliguei para esfriar um pouco. Vou colocar aqui a luva e vou mostrar como que ficou a sílica depois de seca. Então já dá para ver que ela está azul, está quente. Olha como fica a sílica gel azul seca. Só lembrando que existem várias colorações. Algumas são laranjas, verde, essa azul, tem as atóxicas, tem algumas incolores, algumas que ficam brancas, enfim, mas essa é azul, só para mostrar para você. Aqui está quente e eu vou voltar ela para a mufla e deixar esfriar, ou eu poderia simplesmente já passá-la para um secador e aguardar que ela esfriasse lá dentro mesmo. Aqui, como é só essa quantidade demonstrativa, eu vou voltar para a mufla, fechar, porque ali ainda está quente, então ela vai baixando a temperatura sem absorver umidade.